Caracas, janeiro de 1980. No bairro de Mamera, a noite parecia engolir as ruas inteiras. Os postes falhavam, os cachorros latiam e os moradores começavam a sentir que algo observava. Naquele janeiro, 3 jovens desapareceram sem deixar rastro. E por quase um ano, o medo tomou conta de todos, porque ninguém sabia quem seria o próximo. Sejam bem-vindos a Sussurros do Outro Lado. Meu nome é Josué Rodrigues e comigo vamos conhecer lendas, mitos e mistérios que atravessam fronteiras. Mergulhar no folclore, nas lendas urbanas e nos casos reais que há décadas vêm provocando medo e fascínio. Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e venha comigo para descobrir o que há por trás desses relatos assombrosos. Hoje vamos reviver a história de um caso real, sombrio e trágico. O caso que a imprensa chamou de O Monstro de Mamera. Eles eram vizinhos e colegas, Douglas, Efraim e Martim. 3 amigos inseparáveis, unidos pelos estudos, pelos sonhos pequenos de quem só queria viver o amanhã. Todos frequentavam a mesma escola, onde também estudava Rosa Helena Pinto, a jovem conhecida por todos como Xena. Dizem que foi ali, entre as aulas noturnas e os corredores mal iluminados, que começou a história que marcaria o nome de um homem para sempre. Argenis Rafael Ledesma foi um soldado, serviu nas operações anti-guerrilha e formou parte dos inícios da Polícia Metropolitana de Caracas, sendo um dos primeiros a vestir aquele uniforme. Ledesma era respeitado e temido. Homem de postura rígida, de um olhar duro, que via o mundo dividido em quem obedecia e quem precisava ser controlado. Foi nesse cenário que ele conheceu a Xena, uma garota muito mais jovem. Segundo algumas versões, ela tinha apenas 10 anos quando se cruzou com ele. Outras fontes dizem que ela tinha 11 ou 13, mas todos concordam em algo. Era uma menina diante de um homem armado e experiente. Ledesma já se relacionava com a mãe de Xena, uma conexão que, segundo ele, aproximou ainda mais a família do policial. Anos depois, e ainda muito jovem, Xena se casou com Ledesma, pouco antes de terem seu primeiro filho. Ele afirmaria, posteriormente, que não só os colegas do trabalho, mas até a própria mãe de Rosa Helena o convenceram de que deveria se casar com a menina. A história dá uma virada na noite de 15 anos da Rosa Helena. Após apagar as velhinhas, fez um desejo. Ela queria começar a estudar. No ano seguinte, seu desejo se cumpriu. Ingressou no primeiro ano do ensino noturno em Caricuao. Lá, enquanto aprendia a ler e escrever, conheceu Douglas Neves, Efraim Irausquim e Martim Mijares, de 17, 16 e 14 anos. Logo, fizeram amizade, tanto que às sextas-feiras começaram a faltar às aulas para ir na balada, conhecida como Roca Negra. Os vizinhos falavam, e Ledesma não gostava disso. Ele se sentiu humilhado, desonrado. E logo começaram os boatos. Diziam que ela conversava demais com os meninos, que se viam após as aulas e que havia algo mais que amizade. Com o passar das sextas, 2 coisas aconteceram. Rosa e Martim se apaixonaram. Argenis Ledesma soube que sua esposa havia sido vista com um jovem na balada. O policial reagiu com violência. Deu uma surra em Rosa e ela deixou a casa. 2 meses depois, no dia 11 de janeiro, Douglas e Efraim desapareceram. Rosa e Martim os procuraram por todas partes, sem sucesso, como se a terra os tivesse engolido. 6 dias depois, um 17 de janeiro de 1980, Martim também desapareceu. Desesperada e sem que as autoridades fizessem algo,
a mãe de Martín denunciou o caso à imprensa, apontando como único suspeito o policial Argenis Ledesma. O motivo era claro: ciúmes. Mas a investigação policial foi obstruída por um ano inteiro, até que a mãe de Martín decidiu agir. Ela passou dias em frente ao Palácio de Miraflores, exigindo uma audiência privada com o presidente. Finalmente, ela foi ouvida. O presidente ordenou a suspensão do policial Argenis Ledesma e que a Polícia Técnica Judicial assumisse a investigação. Em fevereiro de 1981, quase um ano depois dos primeiros desaparecimentos, Argenis Rafael Ledesma confessou. Levou os investigadores e jornalistas até duas covas improvisadas. Lá estavam os corpos de Douglas e Efraim. Mas o corpo de Martín nunca foi encontrado. Ledesma explicou os crimes como um ato de honra, uma vingança contra os jovens que, segundo ele, desrespeitaram sua esposa. Palavras absurdas vindas de um agente da lei. A imprensa o bautizou de o monstro de Mamera. O nome ficou até hoje. Foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado continuado e foi a primeira pessoa na história da Venezuela em receber aquela sentença. Cumpriu cerca de 21 anos, sendo libertado no início dos anos 2000. Dizem que Xena desapareceu logo após o julgamento. Ninguém sabe ao certo se se mudou de cidade ou se foi silenciada pelo medo. A tragédia também inspirou arte. Em 1987, o filme Mako, a mulher do policial, levou essa história às telas. Um retrato cru de poder, dominação e culpa. Atualmente, o monstro de Mamera ainda está vivo. Ele está na cidade de Ciudad Bolívar, no sul do país da Venezuela. Ele, numa entrevista recente, ele confessou tudo o que aconteceu, mas ele já está um pouco mais velho, né? Então fica um pouco complicado acreditar na pessoa que, na época, foi muito manipuladora. Talvez a idade dele faz que as memórias se misturem. Ou talvez ele ainda segue escondendo a verdade. Ele falou que não sabe onde está o corpo do Martín. Nunca foi encontrado. Primeiro, ele confessou ter matado os 3 meninos. Depois, na mesma entrevista que ele estava dando, ele mesmo falou que ele não matou o Martín. Será a idade? Ou será uma mente manipuladora que ainda não quer admitir toda a verdade? Esse caso ainda causa intriga e mistério em toda a Venezuela. É um caso real, de uma pessoa, um policial. O trabalho dele era cuidar da sociedade, da família, da sua cidade. Mas ele virou um monstro. Até agora, os seus fantasmas ainda atormentam ele. Um caso muito interessante que até o dia de hoje sigue causando fascínio em todos os habitantes da Venezuela. Como esse, ainda tem muitas histórias, tanto reais como lendas urbanas, para descobrir. Aqui, em Sussurros do Outro Lado, estamos prontos para receber as suas histórias e conhecer aqueles sons misteriosos. Meu nome é Josué Rodrigues. Acompanhe o nosso podcast na sua plataforma favorita e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @sussurros.podcast no Instagram e no YouTube. Muito obrigado por ter escutado esse segundo episódio de nosso podcast Sussurros do Outro Lado. E cuidado com o que você ouve à noite.